Bom dia com alegria! Tudo bem com vocês? O tema de hoje é um tema que eu sempre falo para vocês, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem o que é esse termo, né, que eu uso. Gabi, o que é o oceano azul que você tanto fala? Então eu vim aqui explicar de forma mais técnica para vocês, né? Acho que a grande maioria entende o contexto geral, mas não entende literalmente o que é esse oceano azul. Vocês estão me ouvindo, pessoal do Instagram? Tem uma pessoa falando que tá travado? Digam aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Aqui no YouTube eu consegui conectar vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Que legal! Tem gente chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Muito bom. Pessoal do... Estão me ouvindo? Faz um ok. A Bá já entrou aqui. Tá me ouvindo, Bá? Daqui ou daí? Dos dois? Não, acho que a Bá fala, minha filha, não dá pra não te ouvir, você grita o dia inteiro. Ótimo, gente, vou continuar aqui então. Ó, tá tudo em ordem, se alguém não estiver ouvindo, aumenta o volume. Será que essa mímica o pessoal entende? Tá tudo em ordem, se alguém não estiver ouvindo, aumenta o volume. Tô parecendo aquela pessoal de avião, né? Que faz assim. Gente, enfim, vamos lá para nossa cápsula de conhecimento diário aí, que é sempre bom. Para mim é muito bom todo dia vir aqui conversar com vocês, porque eu tenho que estar constantemente estudando. E isso faz muito bem para mim. Olha que legal, né? Então, sempre que eu venho falar sobre algum tema, eu tenho que estudar um pouco mais sobre ele, aprimorar, buscar as novidades. E isso faz com que eu cresça e com que vocês cresçam também. Que legal, né? Fico feliz. Gente, e quando eu digo que porcelana é um oceano azul, muitas pessoas entendem o contexto do que eu estou falando, mas não entendem necessariamente o que eu estou falando. Como assim, Gabi? Porcelana é uma cerâmica, né, branca, translúcida, enfim. É a porcelana e você me diz agora, além das loucuras que você já me fala, que porcelana é um oceano azul? Como assim? Como que funciona isso? E aí eu trouxe aqui para vocês, gente, esse papo de oceano azul que eu falo foi uma estratégia que eu conheci muito antigamente, tá? Lá atrás. E eu quero explicar para vocês qual a definição dessa estratégia. Ela foi criada pelo Shankin, né? Provavelmente japonês com esse nome, ou chinês, não sei. Mas foi criada por esse cara e eles usam muito em grandes empresas, né? É uma estratégia para as empresas crescerem em mercados não explorados ainda, né? E aí quando eu venho aqui falar para vocês que a pintura em porcelana é um oceano azul, é porque eu considero a pintura em porcelana, eu considero esse mercado, que foi o mercado que eu conheci, um mercado que estava não sendo muito explorado. Para quem pintava porcelana antigamente, né, percebeu que nesses últimos tempos a gente conseguiu dar mais visibilidade para a pintura em porcelana, mas ela vinha sido esquecida, né? Era um mercado, tudo é cíclico, tá, gente? Quando eu digo cíclico, é assim, economia é cíclica, nossa vida é cíclica, né? Não é nada um caminho retinho. E é igual ao All Star, né? All Star vai e vem, vai e vem. Mas enfim, quando eu entrei nesse mundo de pintura em porcelana, eu percebi que era um mercado que estava sendo pouco explorado. Então era um mercado que estava caindo assim, você via que os fornecedores... Existiam os fornecedores, mas bem pequenininhos e tudo mais. E agora a gente já vê um crescimento de novo nesse mercado, porque tem mais pessoas dando visibilidade. De qualquer forma, né, quando a gente fala sobre essa curva, imagina que a gente vai chegar nessa curva lá no ápice. Eu vou ter mais ou menos uns 40 anos, né, quando chegar no ápice essa curva, porque tudo que é cíclico normalmente tudo bem, tem o tempo, mas nesse caso demora anos para acontecer, né? Então, gente, quando a gente fala que eles usam esse formato de estratégia que chamam de oceano azul para grandes empresas crescerem em mercados inexplorados, significa, gente,
que para chegar no Oceano Azul, as empresas devem observar esses espaços, né? Imagina para uma grande empresa que vende, por exemplo, cosmético. Tem muita gente vendendo cosmético, né? As empresas são gigantescas, tem recursos gigantescos, enfim, são grandes players do mercado aí, né? E aí, quando a gente diz sobre essa estratégia, significa uma equipe, né, se reunir ali e pensar dentro do modelo de negócio deles quais projetos, quais abas eles podem tomar, visando sempre a lucratividade, para conseguir pegar um mercado, né, inexplorado ainda, porque eles brigam por preço muito feiamente, assim, né? A briga é grande, é de peixe grande a briga. Então eles têm que sempre buscar estratégias. Ai, Gabi, eu entendo o que você está falando, mas você está falando, né, de mercados muito grandes que usam essa estratégia. Por que eu tenho que pensar isso no meu ateliê? Gente, eu falo, a forma mais inteligente da gente se aperfeiçoar é vendo o exemplo de outras pessoas, né? E é uma estratégia interessante. E eu vou dar um exemplo do porquê. Pega, por exemplo, o Ateliê Merak lá no início, como que eu fiz, através de orientação de mentores, eu desenvolvi isso, tá? Como que eu fiz para subnichar? Então vamos pegar, se a gente pegar o que o Ateliê Merak fazia lá atrás, entra primeiro no espaço de arquitetura. Pensa nesse nome, né? Pensa num círculo grande chamado arquitetura. Dentro da arquitetura tem a parte de decoração. Concorda? Então, arquitetura, decoração. Dentro da parte de decoração existe a mesa posta, né? Que é o que a gente traz à mesa. Mesa posta. Então, cada vez mais eu estou diminuindo esse círculo meu. Dentro da mesa posta existe a porcelana, né? Dentro da porcelana existe a pintura. Dentro da pintura, concordam? Existem as peças personalizadas, por exemplo. Vocês percebem que quando eu entrei nesse mercado, há um tempo atrás, na época que eu patrocinei a caneca que eu chamo de caneca gratidão, que eu conto para todo mundo, que foi, nossa, um boom. Atrás da caneca a gente colocava o nome personalizado. E eu era a única pessoa no Instagram que fazia isso, a única artista de pintura em porcelana que fazia isso. Vocês entendem que quanto mais subnichado estiver o seu ateliê e específico, mais referência ele será? É aquele negócio que eu falo, gente, não adianta a gente dar tiro para todo lado. A gente tem que, no início, escolher muito bem o nosso público, achar esse nicho inexplorado. Você já é super subnichada, né? Você já pinta porcelana, o que, para ser sincero, não é muito normal, certo? Mas vocês precisam entender que quanto mais especializado em um subnicho você for, mais fácil de você ganhar autoridade, né? Entendem isso? Então, como a gente pode pegar essa estratégia do Oceano Azul e aplicar no nosso ateliê, pensando que a estratégia do Oceano Azul é pegar um mercado que não é explorado. Eu gosto de traduzir isso no meu dia a dia através de técnicas, por exemplo. Lá no início, além de ser a única pessoa no Instagram que mostrava pintando e fazia o personalizado, e eu vendi muito dessa forma, eu também gostava muito de ouro, né? Então sempre fiquei nessas duas identidades. E aí eu vejo que muitos artistas, quando eu digo que dá tiro para todo lado, seguem tendências, né? E na verdade, seria mais inteligente vocês subnicharem ao ponto de escolherem, por exemplo, uma técnica e naquela técnica ser a referência master. Por exemplo, na técnica de, sei lá, vamos dar um exemplo, de esponjado, eu sou, você quer fazer uma peça colorida, é comigo. Você quer fazer uma peça personalizada, é com ela. Você quer fazer uma peça de passarinho, é com ela. Vocês entendem que quanto mais a gente nichar o nosso trabalho, mais autoridade você vira naquilo? Não significa que você não deva criar.
Eu tô te falando para você focar as suas forças em ser muito boa, primeiro em uma técnica, primeiro em um nicho, primeiro em uma persona. E aí depois você vai, né, crescendo, desenvolvendo. Olha, por exemplo, vocês vão entender melhor o que eu tô falando agora. O que eu, Gabi, faço hoje? Eu ensino pessoas que têm um ateliê de pintura em porcelana a construir um ateliê de sucesso dentro das redes sociais. Quem mais ensina isso, gente? A construir um ateliê de sucesso nas redes sociais. Então eu ensino a pessoa a pintar, né? Eu ensino ela a pintar com forno convencional, com forno profissional e sobre negócios, como construir. Quem mais faz isso? Eu sou a única. Não tem como as pessoas que pintam porcelana negar isso. Eu sou a única pessoa que ensina isso. E é por isso que eu tenho a audiência que eu tenho. E é por isso que eu tenho a quantidade de pessoas dentro do método Merak que eu tenho. Porque eu sou subnichada. Ângela chama Dale Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá? É um bom livro para vocês lerem. Vocês entendem isso, gente? Falando de forma mais ampla, dentro da arquitetura, dentro da decoração, dentro da mesa posta, dentro da porcelana, dentro da pintura, dentro da educação, dentro do ateliê de sucesso, tem a Gabi, que ensina como construir um ateliê de pintura em porcelana de sucesso nas redes sociais. Olha que específico que é. É inegável, não tem como falar que eu não sou a pessoa que entrega as melhores estratégias para essas pessoas. Seria diferente se eu quisesse entrar no nicho, né, direto, entrar no nicho de ensinar pessoas como vender a sua arte. Existe muitas artes por aí. Tem tela, tem cerâmica, tem porcelana, tem o artesanato em geral. Tem muita coisa. Imagina para eu ensinar para essas pessoas como fazer isso. Aí teria eu e mais um monte que ensina isso. Agora, para as pessoas que pintam porcelana, eu sou muito importante, porque eu sou a única que faz isso também, entendem? E aí o que acontece? Quando eu tô nesse momento que eu, além de ser a única, certamente comecei e sou a mais forte nesse, né? Com maior abrangência nesse sentido, é mais fácil para eu conseguir crescer, porque eu tenho autoridade. As pessoas que pintam porcelana me procuram para saber como vender as peças dela pela internet. Elas querem um ateliê de sucesso. Conseguem entender, gente, o que é esse mercado que a gente fala? Entendeu? Não adianta, às vezes, a gente pensar em seguir as tendências do que as pessoas estão mandando a gente fazer. Ah, então agora faz tie-dye, agora faz não sei o que, agora faz não sei. Vale a pena a gente pensar em qual nicho nós seremos os melhores. Eu sou a melhor nisso que eu faço. Não tem quem ensine melhor marketing digital para pessoas que pintam porcelana do que eu. Por quê? Porque eu faço isso no dia a dia há muito tempo, né? Não tem uma pessoa que tenha um ateliê grande assim. Então, é inegável. E a partir do momento que não tem como negar, as pessoas vêm aqui para assistir uma live minha de meia hora falando. Olha que doido, né? É uma coisa doida, mas percebam como vocês vão usar isso, né? Como vocês vão usar isso. Que legal, pessoal da Bolívia aqui, muito bom. Percebam como vocês vão criar as estratégias de vocês nessa área subnichada. Acompanhe a tendência para hobby. Vocês são especialistas e vocês serão as melhores naquilo que vocês estão dispostas a fazer. Se aparecer uma aluninha aqui que entendeu o que eu tô falando, ela vai entender que para vender as peças, para criar autoridade, necessariamente ela vai ter que se aperfeiçoar muito em uma área. Significa que ela não vai fazer as outras? Não, não significa. Mas significa que naquela área ela vai bater com conteúdo a todo momento e ela é a melhor. Entende? Então, se você me falar, Gabi, eu sou a melhor pessoa para fazer canetado. Faço caligrafia, por exemplo. Eu tenho uma aluna que me enviou, uma MM, que me enviou um vídeo, né? Eu tenho uma aluna que me enviou um vídeo, gente,
E ela é calígrafa. Calígrafa, mãe, que fala? Acho que é calígrafa, né? Calígrafa que fala. Enfim, ela faz uma caligrafia. Eu tenho certeza que ela não teve dificuldade nenhuma para começar a canetar. E assim, a letra, a gente só percebeu que não era decalque porque a gente viu o acabamento que estava na parte do ouro, mas parecia letra de decalque. E ela pode ser a melhor daquilo. E aí, quando ela criar um Instagram, o que ela vai fazer? Postar foto de tudo? Pode postar, mas ela vai principalmente bater naquilo que ela é boa. Porque se ela entrar agora no Instagram mostrando, né, a caligrafia dela e tudo mais, ela vai ser a melhor nisso. Não vai ter outro ateliê de pintura em porcelana que fala, eu escrevo melhor. Muito difícil. E percebam que vocês que estão aqui, eu vou falar a quantidade de pessoas que tem. A gente está em 69 no Instagram, 19 no YouTube e 10 no Facebook. Vocês percebem que para um mercado isso é muito pouco? Imagina se eu tivesse a mesma relevância que eu tenho. Olha os hot dog aqui. Imagina se eu tivesse a mesma relevância que eu tenho no mercado financeiro. Quantas pessoas teriam nessa live? Milhares, gente, milhares, entendeu? Milhares. E a gente percebe nisso o quanto a pintura em porcelana, o quanto mesa posta pode crescer, porque nosso mercado está muito pequenininho ainda. Se a gente vê, por exemplo, uma live de uma pessoa que é relevante no mercado com essa quantidade de pessoas, é muito pequeno, entende? A gente tem muito para crescer. Se a gente está falando de uma curva, né? Porque tudo é cíclico, a economia é cíclica, o mercado é cíclico. A gente tem dentro da, né? Tem o nosso. Ai, gente, eu vou esperar a moça subir, porque senão eles não vão ficar quietos. É a fisioterapeuta do Jack, que o Jack tem. Oh, meu Deus! Não vai brigar com ferrugem, hein? Olha lá, minha mãe veio aqui atrás. Minha mãe veio aqui atrás e aí ele correu pro outro lado, deu um olé nela. Ah, Jesus! Eu vi, viu, Jack, o que você fez? Ela tá brava com ele agora. Ó, o Jack já era. Foi engraçado, gente. Foi engraçado a cena agora. Bom. Oi, Ma. Tudo bem? Não, gente, malandro sou eu. Esses cachorros, eles já passaram da malandragem, viu? Já passaram da malandragem faz tempo. Esse povo, né? Porque eles são cachorros, mas assim, é quase gente, né? Não é cachorro, é gente. Esses cachorrinhos são doidos. Gente, o Jack, ele tem personalidade. Eu fico pasma com isso. Pasma, ele lembra. Se tipo assim, a gente, sei lá, briga alguma coisa com ele, ele não é um cachorro normal. Ele lembra, ele fica chateado. Eu falo que o Jack me julga, né? Às vezes eu tô comendo, por exemplo, ele olha pra mim com uma cara tipo, eu tô vendo que você tá comendo esse brigadeiro aí. Ele me julga e pega a mãozinha e faz assim ainda. Ele faz assim com a mãozinha. Eu falo, ixi, que é isso, né? Ah, esses bichinhos são bons demais, né? Pelo amor de Deus. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês, quando a gente percebe que o mercado é um oceano azul, né, que a gente tá, eles me julgam, eles julgam mesmo. A gente percebe que esse mercado é um oceano azul, quando eu vejo, por exemplo, que eu recebo alunas que muitas vezes começam a pintar, tipo, comecei a pintar essa semana, fiz minha terceira peça e já vendi. Não é em todo mercado que funciona dessa forma, entendeu? É um mercado que é inexplorado. Quando eu digo para vocês que a maioria de vocês deve ser a única no ciclo de vocês que pintam porcelana, é porque é um mercado a ser explorado, é porque ele tem muito ainda para crescer nessa curva, tem muitas oportunidades nesse mercado. E eu quero deixar essa live salva, né,
Porque quando eu tiver lá, eu já defini, tá, gente? Eu vou querer pintar porcelana e falar sobre isso pro restante da minha vida. Isso agora, eu tô super definida, tá? Eu não tenho vontade de trocar de profissão, eu me formo arquiteta esse ano, gosto muito da parte de urbanismo em si, né? Como construir uma cidade, mas não dá, gente. Eu vou querer ser artista de pintura em porcelana pro resto da vida, eu vou levar isso daí, porque eu sou apaixonada, gente. E aí, eu quero ver essa live daqui uns 20, 30 anos, que provavelmente vão ter mais pessoas pintando porcelana, já vai estar, né, num ciclo aqui de crescente, até porque nos tempos que a gente entra agora, o trabalho manual volta a ser valorizado, né? Então, vamos pensar num contexto histórico, né? Eu até queria trazer uma pessoa mais inteligente do que eu para falar sobre isso com vocês, porque eu consigo entender de forma superficial, mas tem gente que consegue apontar os fatos muito bem para explicar isso, né? E vou pesquisar se eu consigo trazer alguém para te explicar o motivo pelo qual o trabalho manual será valorizado. Mas tem tudo a ver com a nossa história, com a revolução industrial que a gente passou, né? E agora a gente volta a valorizar a mesma coisa. Mundo cíclico é assim que funciona. E vou pesquisar para achar essa pessoa. Mas enfim, eu sei que será no futuro a valorização do nosso trabalho acontecerá novamente. Porque a gente vai, né? A gente vai da mesma forma que eu disse. E aí, quando eu tava falando dos exemplos da MMs, eu quero inclusive mostrar para vocês, ó. Quando eu entro aqui no grupo das MMs, vamos ver se eu consigo pesquisar pelo iPad, porque eu queria ter visto isso no computador, mas daí não tem como eu virar meu outro computador para vocês verem, né? Grupos, quer ver, ó? MMs. Quando eu venho aqui nas MMs e digito encomenda, gente, imagina, ó, aqui, consegui, coisas que as MMs falaram sobre encomendas, ó. Eu fui lá no pesquisar do grupo, cada pessoa que falou a palavra encomenda, que a gente subentende, né, que ela fez uma encomenda, tá aqui, gente. Olha a quantidade de pessoas que falaram a palavra encomenda. E vai descendo, entendeu? E aqui tem fotos, elas mostram encomendas dela, ó. Tá indo, tá indo. E por que eu percebo que esse mercado é um mercado não explorado ainda? Por causa disso. Eu tenho alunas com 2 semanas que vendem. Vocês entendem? Não é um mercado só para grandes profissionais, não sei o que, pessoas que, nossa, estão há milhares de anos, que são... Não, gente. Estou com encomenda e ainda nem... Vocês entendem que provavelmente no ciclo de vocês são as únicas? Se a gente está fazendo uma live com a relevância que tem, né? E eu sou a única do meu círculo, olha que legal. Com a relevância que tem, né? Uma pessoa, um player nesse mercado aí. E as minhas alunas recebem encomendas, significa que é um mercado inexplorado, né? Que legal, né, gente? E aí quando o pessoal, olha isso, quando o pessoal diz, né, por exemplo, ah, Gabi, mas na minha cidade não tem nenhum lugar, e a pessoa vê isso como um defeito. Eu falo, Jesus, graças a Deus, mulher, essa é a hora. Porque se na sua cidade não tem, significa que você vai ser a única no seu círculo, a única na sua cidade, né? E as pessoas valorizam e gostam da porcelana, gente. Isso daí não tem o que falar, gente. Isso daí, lá na China, a porcelana, na época dos imperadores chineses e tudo mais, gente, era uma coisa surreal, entendeu? Porcelana era significado de nobreza e é até hoje. E aí vem de encontro, né? Além da gente trabalhar, e aí eu sou fã, eu sou suspeita para falar, mas eu tô trazendo base científica aqui para conversar com vocês, né? Além da gente trabalhar com o mercado de oceano azul, que é um mercado pouco explorado e que vai ser muito explorado, além da gente trabalhar com isso, a gente trabalha com um material extremamente nobre,
um material o qual vale a pena a gente dedicar o nosso tempo, porque a gente consegue depois vender por um valor justo para nós artistas. É igual quando eu conto a diferença para vocês. Gabi, por que você não pinta em vidro? Gente, eu gosto também, eu acho bonito, mas não vale a pena o meu tempo eu ficar pintando em vidro, sendo que a porcelana eu consigo ter uma lucratividade maior para vender. Vocês conseguem entender qual é a linha de pensamento? Nossa, hoje nós estamos cheios de movimentações aqui. Oba, você atende, por favor? Recebendo correios. Eu compro um monte online, sou terrível. Brincadeira, eu falei e contei pra vocês, eu não sou consumista, né, gente? E é isso aí, gente. Parem pra pensar se o trabalho de vocês permitem a lucratividade que vocês querem. É igual ontem uma seguidora que tava, acho que aqui no YouTube, falou: Gabi, mas porcelana é muito caro. Gente, caro é aquilo que a gente compra por R$1 e vende por 2. Você tem uma lucratividade aí, né? Ok. Agora, bom, né? É aquilo que a gente compra por R$30 e vende por 130. Eu tenho essa mente de negócios que vocês precisam colocar. Dediquem o tempo de vocês com materiais que vocês podem ter a lucratividade que você precisa e deve ter para viver bem a vida. Entende? Como é importante pensar nisso? Aí a gente fala: puxa, Gabi, mas olha, pessoa que vive de arte, de artesanato, vive, né, de amor, porque ela não ganha dinheiro. É porque tem que ter essa mentalidade de achar as oportunidades, de entender quanto vale o seu tempo, quanto você vai conseguir cobrar nessa peça, como que funciona. Ah, Gabi, mas minha peça é feita só com plástico reciclável, mas eu tenho aqui um conceito, uma ideia genial que eu consigo vender por um valor justo. Ótimo, muito bom. Aí eu fico feliz, né? Se você pega um produto que vale centavos e transforma ele em, puxa, R$500, aí ótimo, acho incrível, entendeu? Mas vocês têm que estar sempre de olho no trabalho que vocês estão fazendo, né? No conceito que vocês estão colocando, se isso vai conseguir trazer a lucratividade que o seu ateliê precisa. Eu sei que tem em feiras, eu sei que tem em vários momentos que a gente faz aqueles trabalhinhos, né? Para ser um trabalhinho rápido de vender e que com pouca lucratividade. Por exemplo, eu pinto tela, mas eu vou fazer aqui uma agendinha, que a agendinha é mais barata. Vou pintar aqui, é rápido de fazer, mas não me dá uma lucratividade. Você tem que entender que o seu tempo é o seu negócio. Então, se você pinta a tela, tá ali o valor que você precisa, tá o valor... Você precisa pegar esse tempo que você está adaptando para descer o ticket do seu produto para estudar estratégias de como vender a sua tela. Entende como é importante ter essa mentalidade? O mesmo tempo que você vai demorar para fazer uma coisinha que não é o que você gostaria, não é o que o seu ateliê, né, quer fazer, o mesmo tempo que você demoraria para fazer isso, você vai demorar para estudar estratégias de como vender a sua tela. Entende? Essa é a mentalidade que a gente precisa conversar sobre. Turma, espero ter ajudado aí vocês, espero ter, né, aberto aí a cabeça de muitas pessoas. Agora é a hora de colocar a mão na massa. Vamos que vamos viver o nosso dia, fazer um dia incrível, porque isso só depende de nós. Um beijo para vocês